O Senhor é bondoso, mas sua paciência tem limite. Essa é mais uma lição importante que o cronista nos traz ao encerrar o seu relato do livro das Crônicas. Hoje nós concluímos a leitura com o capítulo 34, 35 e 36 e encerramos aqui essa nossa jornada no livro das Crônicas, acompanhando essas memórias, essas lembranças que o cronista traz para inspirar o povo que retorna para a reconstrução. No capítulo 34 e no capítulo 35, nós temos o foco em Josias, o último grande rei de Israel. Pela perspectiva do cronista, o maior rei de Israel depois de Davi. Josias, ele demonstra a sua bondade, a sua fidelidade ao Senhor, contrariando a expectativa diante dos que o antecederam. O seu avô, Manassés, foi um terrível rei que conduziu o povo em muita maldade, num reinado longo de 55 anos de maldade, de perversidade. Mas agora nós temos Josias, o neto de Manassés, que assume o reinado aos 8 anos de idade, depois do seu pai ter morrido depois de reinar apenas 2 anos. Josias assumiu o reinado aos 8 anos de idade e também terá um longo reinado de 31 anos em Jerusalém. E ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. No 8º ano do seu reinado, então aos 16 anos de idade, o texto vai dizer que ele começou a buscar ao Senhor. No 12º ano de reinado, aos 20 anos de idade, ele começa a purificar a Judá, começa a purificar Jerusalém, se livrar dos santuários, dos altários idólatras. No 18º ano do seu reinado, aos 26 anos de idade, nós temos esse processo de restauração do templo do Senhor e restauração da vida religiosa do povo de Jerusalém. Nós temos o relato da celebração da Páscoa, de como Josias organiza as coisas para que a Páscoa volte a ser celebrada como não era celebrada há muito tempo. O livro da lei do Senhor é encontrado. Nós temos isso no capítulo 34, ressaltando o quebrantamento, o arrependimento de Josias diante da leitura do livro da lei. Esse livro da lei que foi encontrado ali no templo, foi lido para o rei, e ele chega à conclusão de que toda aquela ira de Deus que estava sobre eles era justificada, porque eles não vinham fazendo nada que o Senhor havia ordenado naquele livro, né? Não temos feito o que o Senhor, não temos feito o que este livro ordena, e por isso todas essas maldições, todo esse castigo de Deus está sobre nós. E de fato o Senhor confirma, dizendo que todas essas maldições anunciadas no livro aconteceriam, mas que como Josias havia se arrependido, o Senhor não faria isso durante o seu reinado. Josias foi então um bom rei, um excelente rei de Jerusalém, reinando sobre Judá, e ao final, após a morte de Josias, nós temos então o declínio final, que acontece como sequência de tantos outros momentos de declínio, mas esse agora, de fato, levará o povo aos seus momentos finais antes do exílio, antes de serem completamente dominados. O capítulo 36 vai nos mostrar esse momento final de decadência e nos alertar para essa questão de que, sim, o Senhor é bondoso, mas sim, a sua paciência tem limite. Nós temos uma sequência de reinos, alguns que duram muito pouco. Jeoacás assumiu o reinado, mas ele reinou apenas 3 meses e foi deposto pelo rei do Egito, que o levou prisioneiro para o Egito. O rei do Egito coloca Jeoaquim no reinado e ele reina por 11 anos. Mas Nabucodonosor, o rei da Babilônia, atacou Jerusalém, prendeu Jeoaquim e o levou para a Babilônia e colocou Joaquim para assumir o seu lugar. Joaquim reinou por 3 meses. Depois Nabucodonosor leva Joaquim também para a Babilônia. Zedequias, por fim, assume o reinado, será o último rei dessa sequência. Zedequias tinha 21 anos de idade, reina por 11 anos, mas ele já reina debaixo desse domínio, dessa opressão do rei Nabucodonosor, do rei da Babilônia. Zedequias, vai dizer o texto, que era um homem de coração muito duro, muito teimoso, ele se rebela contra o Senhor, se recusa. Diz o texto que ele se recusa a voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Também ele se recusa a se submeter a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e esse momento de rebeldia faz com que a Babilônia perca a paciência e, por fim, domine Jerusalém, domine o reino de Judá por completo. Diz o texto, então, que o Senhor trouxe o rei da Babilônia e usou a Babilônia como instrumento de justiça para exercer o seu juízo, o seu castigo sobre o reino de Judá. O Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles, os babilônios mataram os jovens, foram atrás deles até dentro do santuário, não tiveram piedade dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus entregou todos nas mãos do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios, grandes e pequenos, do templo de Deus, e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei e os seus oficiais. Seu exército queimou o templo do Senhor, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios, destruiu tudo que era de valor.
Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos até que o reino da Pérsia conquistou o poder. A paciência do Senhor chegou ao fim. Apesar de toda a sua bondade, de toda a sua misericórdia, diante da dureza desse povo, da recusa desse povo em se voltar para o Senhor e ser fiel ao Senhor, o Senhor cumpre a sua promessa de castigo, de justiça sobre esse povo. Assim como ele havia avisado lá no primeiro momento em que eles entraram na terra. Se vocês se voltarem contra mim, se esquecerem de mim e dos meus mandamentos, farei com vocês o que faço agora com esses povos que tiro daqui. E agora o Senhor cumpre o seu alerta, a sua promessa feita ao povo. O texto vai nos destacar como tudo que foi construído foi destruído. Os muros erguidos foram derrubados. O templo construído foi destruído, foi roubado, foi saqueado, foi queimado. As pessoas, a maioria das pessoas foi morta, os poucos que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia, e assim eles permaneceram até que a Pérsia tomasse controle, assumisse o poder sobre o reino da Babilônia. E o texto vai dizer que cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou do seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completassem os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, seguiu e permaneceu com esse povo ao longo de muitos séculos, de misericórdia, de perdão, e por tantos momentos que o Senhor conduziu esse povo. Mas eles se recusaram a ouvir o Senhor. O texto diz que o Senhor, repetidamente, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão do seu povo, do lugar da sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras, caçoaram dos profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. O meu alerta para você hoje é: pare de zombar do Senhor, pare de caçoar dos profetas do Senhor, pare de ignorar os alertas que o Senhor tem trazido a você para que você se arrependa, para que ajuste os seus caminhos, porque o Senhor sim é bondoso, sim é misericordioso, mas a paciência dele tem limite e certamente a justiça do Senhor será exercida sobre todos nós. Não confunda a bondade e a misericórdia de Deus com permissividade, com aceitação. Se ele ainda tem permitido a você andar nos seus maus caminhos, é porque ele, na sua misericórdia, tem te concedido oportunidades para se arrepender. Como vídeos como esse que chegam a você e te alertam sobre os seus maus caminhos. Mas certamente, uma hora a bondade do Senhor se esgota, a paciência do Senhor se esgota e o seu juízo será executado. Cuidado, para que você não seja encontrado em pecado, que você não seja encontrado em maldade, em perversidade, quando esse momento chegar, porque certamente ele chegará. O texto conclui demonstrando que, trazendo a menção sobre o retorno do povo. Depois de 70 anos no exílio, o reino da Pérsia assume o poder sobre a Babilônia, e no primeiro ano do seu reinado, Ciro, o rei da Pérsia, é movido pelo Senhor para que deixe o povo retornar e construir o templo. Ciro diz o seguinte: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele, volte para realizar essa tarefa, e que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. O relato do segundo livro das Crônicas termina com um rei que não temia ao Senhor, sendo usado por ele, recebendo uma revelação de Deus, para que deixasse o seu povo voltar e reconstruir o templo que havia sido destruído. Aproveite as oportunidades de Deus, aproveite hoje, não deixe para amanhã o seu arrependimento, a sua transformação. Ouça os alertas, ouça a voz dos profetas do Senhor. Se restabeleça e restaure o seu relacionamento com o Senhor, antes que a sua paciência chegue ao fim. Deus abençoe você, a sua família, e amanhã a gente se encontra aqui. Nós vamos seguir lendo a palavra de Deus. Agora, próximo livro, vamos para o livro de Esdras. Daqui a pouco eu posto o cronograma de leitura. Dá uma olhada nos nossos destaques lá no Instagram. O cronograma vai estar lá para que você possa salvar no seu celular e seguir fazendo a sua leitura. Deus te abençoe. Até amanhã.